No nosso bate-papo hoje, a psicóloga Luísa Bastiani, direto aqui de São Gabriel, mas também atende Santa Maria. Nós vamos apresentar hoje um pouquinho da história de vida dela e seja bem-vinda, Lu. Vou te chamar de Lu. Eu já Uhum. conheço a Lu pessoalmente, ela deu uma palestra lá na faculdade, foi muito esclarecedora e nós ficamos todos assim ansiosos para conversar mais com ela e saber mais da vida dela. Então eu tive essa ideia de convidar ela aqui para o canal, porque eu acho que ela tem muito nos agregar hoje. Então seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada pela apresentação, pelo convite, né, por essas trocas que ainda estão por vir. Sempre é muito bom poder somar, poder compartilhar. Lu, eu queria que tu falasse um pouco assim, ó, das tuas formações, né? Uhum. Começando ali, da onde tu é, onde tu se formou, porque a gente vai deixar depois especificado aqui no canal. Eu sou de São Gabriel, mas eu fiz a minha faculdade em Santa Maria, né, e residi lá. Ainda me divido entre lá e São Gabriel também. O meu primeiro consultório foi lá, eu abri ele logo que eu me formei. Aí depois eu abri aqui em São Gabriel. E hoje, né, atualmente eu me divido nas duas cidades. Entre as semanas eu fico uns dias aqui e outro tempo lá, para gerenciar melhor o tempo. E Lu, qual é o teu público assim? Tu atende todo Então, mundo, né? Não tem idade, até pro pessoal saber, né? então, como eu trabalho com a TCC, né, a terapia cognitivo comportamental, com a terapia do esquema e com psicopatologia, com formação nessas áreas, né, que tu havia me perguntado antes Uhum. também, ela amplia ainda mais o leque de possibilidades de trabalho, né, de atuação, de intervenção. Estou em todas as idades mesmo. Não nichei um público porque eu me divido entre criança e adulto e é muito bom. É um trabalho diferente de um para o outro e exige partes diferentes da gente para trabalhar, né? Uhum. Criança é muito bom de atender, mas exige uma energia muito grande, até porque às vezes a sessão não sai como 100% planejado, então a gente tem que ter aquele jogo de cintura, a gente tem que ter uma relevância, tem que ter uma tolerância e tem que saber interter, puxar de volta, saber aonde ir mais enfaticamente do que em outro caminho, né, dependendo da demanda. Então é muito bom, assim, essas trocas, esse convívio, o trabalho com pais também que a gente faz junto, orientação, faço treino de pais também, porque é muito importante trabalhar com a criança e com a família, acho que essa é a parte principal. Sim, porque os pais que vão te dar esse auxílio, né? Tu é a rede de apoio dos pais, mas quem vai estar ali no dia a dia com aquela criança, acompanhando, até te passando as informações necessárias até para te trabalhar com a criança, vai ser esses pais, né? E tu Uhum. trabalha também em escolas, Lu, ou não? Com- Não, eu não trabalho em colégio, mas quando necessário eu sempre vou, né? Eu vou em Ah, tá. passeiozinho quando preciso, eu tenho reunião com o prof, tudo isso faz parte, né? Para seguir as orientações, para combinar um plano de conduta diferente quando for preciso, né? Para deixar a par de algumas coisas, porque faz parte também, tem que saber. É porque a formação escolar da criança também faz parte do tratamento, né? Não é só o ambiente em que ela vive na casa, mas também a parte escolar, né? Que é onde ela vai começando a ter essa convivência social, né? Esse grupo social, né? Uhum, Então, com isso certeza. tudo a psicóloga vai se informando, vai abraçando. Uhum. Quais, assim, os sintomas, assim, que as pessoas mais te procuram? Bem diversificado, né? Às vezes a gente entra, a gente começa achando que não vai dar de cara com alguns transtornos, com algumas dificuldades, e a gente acaba encontrando, né? Mas se divide muito bem, eu diria assim, tem muitos transtornos de humor, né? De diagnóstico fechado mesmo, para depressão, para ansiedade, tem transtorno de personalidade também, que chega no consultório. Esse é um dos casos que eu achei que, por conhecer a dificuldade que é É para mais quem tem raro, né? mais Mais raro, até raro. a pessoa conseguir se regrar e entender que sim, terapia vai ser bom para mim, vai ser útil, vai me ajudar. Então, até para a gente saber esse grande passo que tem aí, eu fiquei surpresa com o nível de demanda que tem em consultório também, né? Então, ansiedade não é o maior
a maior demanda hoje. Foco hoje. Uhum. São transtornos de humor de forma mais geral também, englobando ansiedade, depressão, né, bipolaridade também, e transtorno de personalidade. E o TDAH também, porque eu vejo muito hoje também baterem na tecla, né, das pessoas com TDAH, né? Então, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele já vem em outra classe de transtorno. E hoje em dia ele é muito confundível com alguns outros, inclusive ele vem com comorbidade. Comorbidade, o que que é? Comorbidade é um transtorno que está junto de outro, né? Eu posso ter um transtorno de personalidade e junto ter um transtorno do neurodesenvolvimento, que é um coadjuvante ali, né? Geralmente vem um acompanhado do outro, ou às vezes é um caso isolado, mas é difícil de fazer esse diagnóstico diferencial aí, de fazer essa análise mais profunda. Precisa de bastante investigação, precisa ser criterioso, precisa ter bastante conhecimento em psicodiagnóstico, porque o mundo está mais acelerado hoje por natureza. Então é normal que as pessoas sejam mais aceleradas e as crianças tenham um funcionamento cerebral, né, também já mais dinâmico, mais rápido. Então, às vezes não é um TDAH. Às vezes é o próprio funcionamento do indivíduo que tem essa aceleração. A gente sempre analisa o grau de sofrimento que a pessoa está tendo com isso. Aí a gente investiga, né? O que está prejudicando, desde quando, como é que a família, quem convive junto, sente, como é que a pessoa está se sentindo. Isso é muito importante, porque nem tudo hoje em dia é TDAH, né? É isso que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas olham, né, ali no Dr. Google, né? Olha, eu tô sentindo isso, que é algumas características ou traços de quem tenha o transtorno, né? E já se auto-rotula ou, né? Ó, eu tenho essa doença, transtorno. Não precisa nem ir num psicólogo, psiquiatra, nada. Ela já começa até a absorver, eu brinco por osmose, a doença. Ela já começa, né? Então, é muito importante esse acompanhamento, analisar toda essa vida desse paciente, né? Com certeza. Autoconhecimento é muito importante, eu digo para os meus pacientes também. Autoconhecimento é poder, né? Então, assim, tu se autoconhecendo, tu sabe muita coisa e tu consegue gerenciar e monitorar muita coisa. Mas não significa que tu vai enxergar um diagnóstico e vai conseguir se encaixar ali, né? É muito perigoso olhar no Google hoje em dia. As doenças, os transtornos, é perigoso. E até esses dias, assim, um assunto mais comentado até agora na faculdade foi a entrevista no Fantástico. Não sei se tu chegaste a ouvir falar dos transtornos de personalidade, né? Que as pessoas têm, às vezes, mais de um. No caso, a menina que foi entrevistada, se eu não me engano, ela tinha 24, uma coisa assim, por aí. Que nem aquele filme, não sei se também já ouviu falar, do Fragmentado, que também mostra muito, né? Então, assim, as pessoas levam para um lado que as pessoas estão se fazendo, né? E aí mostrou, não deu uma pincelada, claro, no transtorno, mas comentou que existe até o quanto é sofrido para essas pessoas, né? Conviver em sociedade, as pessoas não tem um convívio social. Se tu quiser falar um pouco sobre, porque eu notei que era um assunto assim que estava essa semana na faculdade, até por causa da entrevista que foi agora domingo, né? Olha, eu não vi essa entrevista. Eu vejo muito pouco filme. Eu vejo muito pouca TV, mas eu ouvi falar também. O transtorno dissociativo de identidade, né? Ele tá em outra classe também de transtorno, porque é muito raro. Isso, muito raro. O filme Fragmentado eu vi. Isso, mas é aquilo ali que mostrou nos filmes, né? Mostrou até um pouco da história, como descobriram a questão do transtorno, e mostrou duas pacientes, né? Que tinham esses transtornos, mas é muito raro isso. Sim, é muito raro, precisa ter um diagnóstico bem criterioso, né? E aí vai a avaliação psicológica, talvez até outro entrevistador, né? Outro psicólogo também para fazer isso. Mas não significa que seja fingimento. Sim, também, sim, né? sim. Porque é possível de acontecer, só precisa ser muito bem
criterioso na Eles avaliação. comentaram ali que pessoas que, eu não sei muito bem, né, mas pelo que eu lembro, pessoas que tiveram traumas até uma certa idade na infância, Uhum. pode, eu não sei se é a palavra adquirir, tu me corrige, Luz, tá errada, esse transtorno em função de esconder alguma coisa, né, do passado. Por exemplo, assim, sofreu um abuso ou algo assim, o corpo a nossa mente, ela desenvolve essa outra persona para nos defender mesmo, né? E aí pode começar a se desenvolver mais personalidades. O que passa na TV é lei, né? Tudo é Uhum. sério, então as pessoas às vezes não têm esse discernimento de separar, né? Uhum. Sim, tem que ter um filtro bem importante hoje, né? Tem que conhecer muito bem as coisas antes. Pesquisar e estudar muito bem elas para não comprar ideias que a gente não sabe, né? Comprar sem questionar, digo. Uhum. Mas para a gente ter um transtorno, eu costumo dizer que é como uma mistura de bolo, que eu aprendi assim, Ai, que legal. que a gente precisa de vários elementos para desenvolver um transtorno, porque a gente não desenvolve do nada, né? A gente tem predisposição a isso, predisposição genética, a gente tem uma parte do ambiente. Sim, a gente pode sofrer um trauma e desenvolver um transtorno. Pode ser até uma fratura de crânio, né? Que às vezes as pessoas sofrem acidentes e depois começam a sentir algumas diferenças. Sim, isso é possível, né? Então tem a tua genética, mais da tua árvore genealógica, tem o ambiente, tem as pessoas que tu convive, tem os meios que tu convive, né? Porque o meio nos modula muito, né? Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem visto, muito bem separado, para dizer se tem ou não um transtorno, para se manifestar de fato um transtorno. Ou algum traço, né? Que às vezes a gente tem traço, mas não fecha diagnóstico para transtorno. Mas mais nesse caso eu não vou saber te dizer porque eu não assisti Não tem problema, só a lembrei de te entrevista. comentar que agora eu falei, vou falar com a doutora. Ela vai me dizer alguma coisa. Porque é assim, assuntos às vezes que a gente tá vendo circular, né? Então, como surgiu a entrevista agora, eu lembrei, mas tranquilo. Uhum. O que eu ia te perguntar também é a questão da depressão. Se tu pode falar um pouquinho da depressão, o que que ela é, porque Uhum. agora já vai entrar o mês do Setembro Amarelo, que fala, né, já dá esse link, né, para as pessoas que são depressivas e não acompanhadas ou se não se tratam, às vezes podem acontecer que se suicidem. Então, agora. Bom, a depressão ele é um transtorno de humor, né? Tem alguns tipos de depressão, dependendo da duração, da intensidade que tu tem, né? Tem aquela pessoa que tem o transtorno depressivo e são longos anos em tratamento, são longos anos neste impasse, sofrendo. Então, é uma doença complicada, é uma doença muito sofrida para quem tem, para a família, né? Porque é uma mudança aí de hormônios que acontecem no cérebro, desregula muita coisa. Então, o prazer em viver a vida em si, ela fica um pouquinho desbotada, mas não significa que seja assim sempre, né? Tem estágios aí, tem momentos, né? Tem muito bem como fazer um tratamento e ter remissão, né? Ficar bem, ser bem funcional. E Hoje em dia, com essa rede de apoio que a gente tem, né? Tentar sempre buscar ajuda, né, Lu? Também, se não conseguir sozinho pela família, né, também. sim, com certeza. A rede de apoio é tudo nessas horas, porque sozinha às vezes a gente não tem força. Né? E a rede de apoio às vezes é família, é amigo, às vezes é uma pessoa do teu trabalho, algum vizinho. E essa pessoa depressiva, ela pode ser agressiva ou, ou mais brava ou alguma coisa nesse gênero assim. Sim, pode estar, pode ficar bastante irritado às vezes, também pela falta de compreensão, por não ser compreendido, Uhum, por ter essa insatisfação com algumas coisas, né? Por querer fazer algo e não conseguir ou não poder, por ter que lidar com essa frustração aí, porque é uma guerra interna, né? É tu contra ti quase todos os dias, mas ao mesmo tempo tu é teu próprio aliado para isso. uhum. Então, sim, pode ficar irritado às vezes, assim como pode ficar bem alguns outros dias, né? Sim, é possível, essas oscilações de humor é possível, sim. Forçar. E na terapia, o que é a terapia, né? É um ambiente
que o paciente tem segurança, que a gente tem essa, né, esse lugar seguro para falar com alguém que está ali disposto a nos ouvir. Eu queria que tu explicasse um pouco sobre a terapia agora. A terapia tem muitas linhas dentro da terapia. Então, vai de cada profissional também o método que trabalha melhor. Mas sim, a terapia é um lugar seguro. Eu digo hoje que terapia é luxo também, né? Porque coisa boa no mundo de hoje, cheio de informação, cheio de demanda, cheio de cobrança, de estresse, né? De novidade o tempo inteiro. Tu poder ter ali o teu lugar, o teu momento para entrar em contato contigo, porque às vezes na rotina é muito acelerado e a gente fica no automático mesmo, é normal. É normal, mas não é o ideal, né? Sim. Mas acontece. A gente tem que Aí tu achar um pode... tempinho, né, para nós, né? É fundamental, porque é saúde mental, literalmente, com todas as letras, né, da palavra. Poder olhar para ti e conseguir ver, tá, o que que eu fiz de certo, o que que eu não fiz de certo, o que que eu preciso fazer, o que que tá ao meu alcance de fazer. Como mudar, por que mudar, né? Às vezes é melhorar algo, né? E que partes da minha vida, da minha história que influenciam nisso, como que influenciam nisso, né? Tu conseguir te entender, entender a tua história, ver como é que isso influencia nas tuas decisões, na forma com que tu interpreta o mundo, na forma com que tu te sente, nas tuas relações. Isso é muito, muito importante, né? Porque outra demanda que também é alta depois os transtornos são relacionamentos, justamente porque é muito difícil o mundo de uma pessoa entra em contato com outro e parece que, meu Deus, né? No início são tudo flores, até amizade, não só Sim, relacionamento sim. romântico, mas depois começa a acontecer, a dar de encontro com discordância, com conflito, né? E aí tu começa a ver, não, a pessoa é diferente. Não, ela não é. Não é tão diferente, mas a lente que a gente enxerga, sim, ela é. Então é sobre essas lentes que a gente vai trabalhando, entendendo. E eu não digo mais que uma coisa é boa ou que uma coisa não é boa. Hoje em dia, quando eu ensino, eu psicoeduco meus pacientes, porque dentro das linhas que eu trabalho tem a psicoeducação, que é eu ensinar tudo sobre o jeitinho que meu paciente funciona. Porque é imprescindível ele saber. É muito importante para se monitorar, né? Para sair desse automático e no fim da alta a gente trabalha com a premissa de que o paciente vai ser o seu próprio terapeuta no fim do processo. E é isso que a gente quer ver. Tem algum período específico para ou varia de cada paciente, para cada paciente? Varia de cada paciente, porque a pessoa vem para terapia com uma demanda. Ou seja, né, com um pedido, com algo que não tá ok, que quer rever, que quer mudar, que quer entender. Aí a gente estabelece metas também. Mas não é uma coisa estruturada, rígida. Sim, sim. É uma relação cooperativa e colaborativa entre o psicólogo e o paciente. A gente faz combinações juntos. Não é nenhuma imposição de nada. Sim. Mas a gente pergunta, né? Onde é que tá doendo mais? Onde é que tá te incomodando mais? Primeiro a gente vai começar a olhar para isso. Não que a gente não vá olhar pro resto, mas a gente vai voltar muito mais para esse lugar que hoje está doendo mais, que te fez vir aqui, do que pro que aconteceu, por exemplo, há uns anos atrás, né? Hipoteticamente falando. Mas ocasionalmente a gente faz esses caminhos assim, que vão mudando, mas a gente tem uma ordem. Aí conforme isso vai sendo atendido, a pessoa vai apresentando, tipo, ai, Lu, eu me realizo quando eu disse, Lu, cheguei, veio a tua vozinha, eu consegui ver, eu consegui fazer e fiz e refiz e agora tô bem, né? Tô conseguindo me gerenciar. É isso mesmo, é sobre isso mesmo, né? É muito legal quando a gente ouve, né? Eu te digo porque eu faço psicoterapia também. E eu brinco com a minha psicóloga, assim, eu digo, olha, ontem eu te ouvi, tal hora, quando eu pensei tal coisa. E isso é tão gratificante, tanto pro profissional quanto a gente pro paciente, né? Que aí a gente vê, né, o resultado. Até eu não te contei, mas uma das minhas realizações de resolver, de pensar em fazer psicologia foi de ver a terapia em mim mesmo, sabe? Eu comecei a fazer um tratamento e eu sou professora, minha primeira formação, e eu achei muito legal. E vi, assim, em mim mesmo o processo de melhora e pensei, olha, como eu queria fazer isso para ajudar também as pessoas, né? Porque é só quem faz para ter
essa noção, né? Eu super indico para todo mundo, né? Eu agora criei o canal também para divulgar, mas eu acho assim que é muito gratificante ter profissionais que nem vocês para nos ajudar, né, nesses momentos, porque é um ambiente seguro, novamente falando, né? A gente tem a nossa ética, né? A gente vai conversar, tudo que vai conversar contigo vai ficar aí dentro, né? Não é um amigo que tu vai brigar daqui um pouco, vai colocar na internet que tu conversou. Uhum. Sim, né? Isso é uma coisa fundamental, porque assim, quem é psicólogo não escolhe, é escolhido. Então, Uhum. eu sempre agradeço também a, a TCC, a terapia de esquema, enfim, tem o nosso carro-chefe é o vínculo terapêutico, né? Isso, Porque né? já tem muitas comprovações de que científicas e estudos aí, muito importantes, comprovando que é a partir da relação terapêutica que vem a mudança, Sim. né? Porque é um lugar ali diferente que a gente ocupa, as linhas são diferentes, as linhas de trabalho, a forma de conversar é diferente, de ensinar é diferente, né? E psicólogo não só conversa, como a gente tem um tabu aí, né? Vai para muito além disso. Então é bem especial, é mais importante do que se imagina. Então a gente tem que lidar com isso como a joia que isso é realmente, né? Tem o sigilo, tem o contrato, que é muito importante. Alguns não fazem contrato, né? Mas às vezes não é pelo documento em si, é para não deixar de dizer nada que seja relevante, né? Sim. Sobre Uhum. um horário de atraso, sobre querer remarcar, sobre o sigilo, né, que tu falou, a ética, que é importante, né? A gente estuda muito para fazer o que a gente faz, então não é qualquer coisa. São estudos todos os dias. A ciência está se atualizando todos os dias, a gente tem que acompanhar, né? Existe tudo isso também. E tu já passou por algum caso no consultório mesmo, na tua vivência, que alguém foi, não digo mal educado, porque as pessoas às vezes confundem certas coisas, né? Ou mal educado, ou até aconteceu de alguém te achar muito bonita, se confundir, porque tu é muito linda. E acaba que a gente pega um carinho. Explica um pouco esse lado, assim, pro pessoal também. É realmente isso é muito delicado, porque o lugar que a gente ocupa é um lugar de afeto, né? De Sim. afeto, de dar uma sustentação, de dar um suporte, de dar uma orientação, de suprir as necessidades emocionais, como eu ensino também. Então, sim, isso pode ser confundido às vezes, dependendo do nível de necessidade que a pessoa precisa, isso pode se confundir, pode oscilar. Mas também cabe a nós trazer ela de volta, né? Cada linha, por isso que é importante o paciente conhecer e escolher o seu psicólogo, né? A linha, o porquê, entender um pouquinho, porque dependendo da linha que seguir, vai mudar a conduta também. Uhum. Presentes, por exemplo. Tem psicólogos que não aceitam presentes e tem psicólogos que aceitam, Sim. né? Aí é Uhum. uma questão de limite, uma questão de conversa, de combinado, talvez, né? Ou de expressar, porque às vezes é tanta gratidão, né? E como é que tu vai dizer não? Sim. Às vezes, né? Claro, quando é uma coisa cabível, né? E vai de cada um, né? Tem a questão de tu dar um abraço. Tu abraça os teus pacientes? Abraço os meus pacientes. Tudo, isso também vai Da dos linha, né? terapeutas, É, do terapeuta. É. porque a forma que eu trabalho, e outros colegas também que eu conheço, é muito transparente. Então eu sempre pergunto, e tem esse espelhamento aí, né? Tipo, se tá tudo bem, né? Se tá confortável. Então, assim, até se o paciente já aconteceu de dizer, Lu, é normal eu estar confundindo? Será que eu tô confundindo? Né? Já me Uhum. perguntaram isso. Eu, tá, mas, né, por que que tu pensa que tu tá confundindo? Uhum. Né? Que bom que tu me perguntou isso. Vamos entender melhor para eu conseguir te esclarecer. Então, assim, esse espaço de confiança em que tu pode dividir e perguntar, isso é tudo. Porque isso vai nos dar a ferramenta que a gente precisa, o passo que a gente precisa para. Se está confundido, vamos desconfundir, vamos esclarecer, vamos retomar as nossas posições, porque é muito ruim o paciente sair angustiado, ficar com a dúvida sozinho. Sim. Então, Uhum. quando eu vejo algo que está diferente, eu sempre pontuo. Tipo,
Tipo, eu tô vendo que tu tá com a perna tremendo hoje, eu tô vendo que tu tá mais emotivo, né? Tu se sente assim? É uma impressão minha? Ou tu tá realmente assim? E por quê? Né? Tem isso é muito importante. E tem pacientes que me pedem abraço, tipo, tá indo embora, posso te dar um abraço? Eu, claro que sim. Ou às vezes tá muito Sim. ativado ali, foi uma sessão difícil. Eu sempre pergunto, tu ficaria melhor se eu sentasse do teu lado? Eu posso fazer algo por ti? Será que eu posso te abraçar? É disso que tu tá precisando agora? Porque existe essa troca. Isso é muito, a gente é ser humano, né? Então, e é dor. Tu falou da depressão antes e eu deixei passar. Mas, assim, quem pensa nisso, eu tenho pacientes em crise suicida, que têm pensamentos assim, que já foram no hospital, já recebi ligação de madrugada, né? Então, essas coisas a gente tem que saber lidar. A gente tem que estar bem, tem que estar regulado para saber o que fazer e como conduzir pacientes que precisam de mais esse auxílio. Então, também tem esse tato que a gente não pode ter uma distância muito longe. Tem que ter esse toque humano, né? Já, Porque isso não tu é. deixa, por exemplo, o número do WhatsApp à vontade do teu paciente, se precisar mandar alguma Sempre. mensagem. É, Com certeza. É o apoio ali, é a mão estendida que às vezes tu precisa para atravessar a rua, e que né? tu não Usando tens, uma. às vezes, porque às vezes pessoas às vezes não, não tem isso em casa, não tem às vezes nem tempo, né? Não sabe para quem falar algum com vergonha, algum tabu, né? E ali tu Sim, tá pra não julgar, né, Lu? A gente tá ali pra não julgar ninguém, né? com certeza. Né? A gente é pelo contrário, a gente está ali para entender, para compreender e ainda devolver, né? Explicando o que está acontecendo, por quê, o que fazer, né? Porque quem tem depressão ou algum outro transtorno dessa ordem, eles não querem acabar com a vida, né? Eles focam na dor. A dor está insuportável agora. O que Sim. aconteceu foi horrível, né? É isso que eu quero deixar para trás, é isso que eu quero cessar. Não é a minha vida em si ou as coisas que eu tenho em si, né? É o sofrimento que está envolvido. E quando a pessoa fala que vai se suicidar, isso o que que o psicólogo faz no momento, assim? O que que ele orienta? Ele vai na família, ele pode falar daí com a família, até onde é o sigilo, né, ético, né? Uhum. Poderia Eu faço um comentar. plano com o meu paciente, que eu vejo que tem algum pensamento, não precisa nem ter chegado ao ato, sabe? Quando algum pensamento ali aparece, eu já faço um plano de prevenção, né, de risco suicida. Eu faço com Uhum. meus pacientes. E no contrato também que eu faço inicial está, né, se algum risco de vida se apresentar a si ou a outra pessoa, então eu vou entrar em contato com alguém de confiança. Isso já está também, por isso que eu disse que o contrato é importante, porque isso Sim. tu não vai, Tu geralmente, estabelecer já no início, né, como vai ser, né, o teu exato. tratamento, né? Uhum. Então já está no contrato. Eu converso com a pessoa, a gente faz este plano, a gente faz combinados, né? Uhum. Eu faço, dependendo do nível, de como é que foi, a gente faz um encaminhamento ali entre eu e ele, um encaminhamento de encontrar um ponto mesmo, Uhum. para seguir se apoiando, né? E eu entro em contato com algum familiar, pra gente seguir. Muito legal, assim, conhecer pessoas, né, também. Eu acho muito legal, assim, tu tá trabalhando nessas duas cidades que tem muita gente que precisa, né? E é muito, Uhum. assim, ó, só nós tem pra todos, né? A gente às vezes não se encontra com uma pessoa, mas daqui um pouco, né, vai conhecendo outros. Isso é bom, né? A gente ir conhecendo as pessoas até aqui mesmo, né, de São Gabriel. É maravilhoso, porque até aqui eu passei por isso. Eu passei por isso e eu não gostei, né? Lá Sim. em Santa Maria, né, tem psicólogos completamente imprudentes, completamente invasivos ou com pouco tato, e eu também ouvi muito. Eu sei que eu tenho pouco tempo, entre aspas, né? Mas assim, tempo não quer dizer muita coisa. Até por tu ser mais nova, né? Isso eu não toquei no assunto mais interessante, né? Sim, O uhum. julgamento, né, Lu? Ai, isso eu, graças a Deus, não passei. É, Porque, assim, na primeira sessão eu já me coloco, assim, bem dentro do que é necessário para ser bem entendida em relação ao que eu posso oferecer, né? Então, isso aí nunca foi que bom que nunca foi um problema. Mas eu sim. sei que
tem gente que não consegue se posicionar tão bem ou expressar tão bem assim, e que acaba sendo sim um problema, né? Mas é muito bom ter mais profissionais aqui em São Gabriel, porque precisa muito, muito. Eu vejo uns absurdos, eu ouço uns absurdos que acontecem. Tô nessa luta, né? Eu não sei se eu cheguei a te comentar, mas tu vai me acompanhar depois. Eu tô com uma perda auditiva, já vai fazer um ano. E eu tô usando aparelho, até eu tenho que colocar esse fone no máximo pra ouvir. E eu tô entrando na psicologia, mas também com autoconhecimento, sempre quis. Mas tu sabe que eu tô tentando migrar talvez pro lado de atender essas pessoas da comunidade surda em si, porque eu faço Libras também, tô tentando ser, até o final da graduação, se Deus quiser, ser fluente, né? E acho interessante, porque são pessoas que precisam muito e não tem, às vezes, um profissional que tenha essa linguagem, esse atendimento diferenciado. E aí, como é que tu vai? Eu surda e com meu marido para traduzir para mim, eu não vou comentar. Ou um pai, uma mãe, uma criança que é surda, precisa de um apoio psicológico e não tem esse profissional, né, Lu? Nossa, Então, seria excelente. eu não sei se tu já Nossa. conhece alguém, mas eu comento assim com algumas amigas minhas. Ninguém conhece ainda, mas eu já achei muito interessante essa área e eu brinco, né, que quero fazer do limão uma limonada, né? Eu escuto ainda, graças a Deus, mas já uso o aparelho auditivo. Então já comecei até por já ter feito na própria, para ser professora, né, a disciplina de Libras. Então quando tem uma facilidade, né, porque o inglês eu tenho, é aquela coisa, eu não sou fluente que nem Vossa Senhoria, mas a Libra sempre fui muito bem, sabe? E eu gostei dessa área, sabe? Mas é Vejo muito muito que importante. não tem, né, a inclusão, né, Lu? Não tem. Isso, assim, ó, em off aqui, depois eu desligo, não vou te alugar. A gente Não te preocupe. sofre muito, sabe, com essas coisas da inclusão em si. Porque na própria faculdade, né, o mundo é dos ouvintes, né? Até agora, tu disse que não olha a série. Pena, mas se um dia tu tiver a oportunidade de uma série ser chamada Além do Som, que é em Washington, que tem uma faculdade que existe mesmo para surdos. E é muito interessante que tu vê a problemática dos adolescentes, né? Tu vê Não a é? problemática, como eles precisam e não tem aqui mesmo. Eu sou de Santa Maria, mas aqui em São Gabriel nunca vi ninguém que seja nessa área, né? E nessa faculdade, os professores, todo mundo tem essa habilitação em linguagem dos sinais, né? E como é legal, porque aparece uma terapeuta falando com uma adolescente, bem legal, bem rapidinho ali. Eu falei, ó, falei até pro meu marido, eu não sei se eu vou conseguir, porque é muito rápido. Mas é muito fascinante essa área também, né? Tu poder É. ajudar essas pessoas também que têm essa dificuldade é muito legal. Não é, é imprescindível. Hoje em dia tá tendo de tudo. Por isso que eu digo assim, não tem mais tabu. Não Não, caiu tem. tudo. Hoje em dia a gente tem, é muito mais normal a gente dar de encontro com pessoas que têm mais habilidades em umas coisas e menos em outras, que tem alguns traços ali de algo, do que alguém plenamente inteligência emocional, QI alto, Sim. apto em tudo. Porque o mundo não está mais assim. Alguma coisa ali, talvez, e muito provavelmente vai estar falhando, né? Ou com o tempo vai dar alguns choques aí e vai se manifestar. Então a gente tem que se cuidar cada vez mais, gestante, né? Criança se cuidar cada vez mais e a gente ter mais habilidade, estudar mais para estar preparado para dar assistência. Eu vejo por eu ser adulta, já passo dificuldade, fico aí entrando nessa comunidade, falando com. Agora que eu contratei uma professora para me dar aula particular de Libras, ela me contando de mães que não sabem o que fazer com os filhos mesmo, né? Que descobrem as surdez desde criança. Eu sou uma ouvinte que fui perdendo agora. Tô com 34 anos, mas foi mais súbito. Mas ela vê crianças, né, sem esse apoio, né? Aí vai fazer um tratamento como? Vocês precisam de uma TO, precisa de vários profissionais, né? E
eu acho que é o caminho, né, Lu? A gente também se diferenciar por aí, né? Muito. É o que estou buscando. A gente também tem esse diferencial, né, como profissional, né? Tem, realmente. Essa habilidade eu não tenho, né, de Libras. Eu tentei aprender, mas não deu certo. Essa habilidade eu não tenho. Mas em outras coisas eu que dá mais certo, né? Mais de Claro, estudar claro. mesmo do que Não, e que fazer. cada um vai pra um caminho, né? E eu brinco até que do limão, eu tô fazendo uma limonada. Daqui um pouco, se eu não tivesse perdendo a audição, não olharia pra esse lado, né, Lu? Mas, mas tu sabe que eu sempre gostei. E a minha dificuldade é no inglês. Aí eu brinco com meu marido, ainda bem que tu é fluente, porque se a gente viajar, tu vai me ajudar. Aí a gente se troca. E como ele é otorrino, né? Eu brinco também. Eu digo, olha aí, como tu otorrino não sabe falar em linguagem de sinais? Agora vamos aprender. É verdade. Vai que eu precisa. Daí ele falou, não, Gito, sempre quando vai um paciente, ele vai acompanhado, né? De alguém, né? E na psicologia que me deu esse start, eu disse, mas na psicologia, tu não vai comentar da tua vida, principalmente um adolescente com mãe ou pai, ou alguém traduzindo pra ti, né? Não vai ser a mesma coisa, né? Com Então, tu me deu certeza. esse start, né, Lu? Então precisa muito. Lu, assim, ó, a conversa tá maravilhosa. Eu queria poder ficar, assim, ó, a tarde toda aqui conversando contigo, porque eu sei que tem muito assunto, a gente pode combinar uma outra oportunidade de focar só num tema. Hoje foi essa conversa mais solta para nós se conhecer, quebrar o gelo, porque assim, como eu te falei, eu sou estudante, ainda também nem sei todo para te perguntar, fiz algumas perguntinhas aqui mais básicas, mas assim, já diante disso tudo, já quero te agradecer muito, muito. É muito esclarecedor e muito legal ver uma pessoa da nossa área, da minha área, que eu quero trabalhar no futuro, né? E ver essas situações, como tu reage, até te conhecer, até para nós indicar, né? Por que não? E eu gostaria, assim, agora para finalizar, se tu quisesse deixar alguma dica para as famílias, para os colegas também que estão entrando nessa área, né? Sobre a psicologia em si, né? Que quanto ela faz bem, né? Tirar esse mito que as pessoas que só vão quando já é um caso extremo, né? A psicologia é qualidade de vida, né? Pode... Sim, hoje é. Bom, eu agradeço muito, 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 né? Foi ótimo o nosso bate-papo. Né? Estou à disposição que precisar, até para focar em algo realmente mais específico, porque eu sei como é que é muita coisa. A dica, né? Que não é dica, na verdade, deveria ser um princípio. É que se conheçam muito, se conheçam para ter ideia do que vocês precisam, do que vocês querem e do que podem pedir para os outros para ajudar, até onde vocês podem dar também para os outros, né? Essas trocas entre a família mesmo, entre os amigos, entre as relações, né? Porque isso faz parte da gente se monitorar, para a gente estar conectado com a gente, né? E, se possível, busquem terapia, porque autoconhecimento é poder. Essa frase não vai sair nunca, acho que, do meu repertório, né? E só quem faz sabe, literalmente, assim, só quem faz sabe. A leveza de poder ser quem é realmente, de poder tomar decisões desprendidas, de poder escolher, fazer escolhas conscientes, isso não tem preço. Eu tô feliz por tu estar nesse caminho, te desejo tudo de bom. Um feliz dia do psicólogo já, porque, né, tu tá nessa caminhada. Obrigada.